Amém? Abra sua Bíblia num versículo, todo mundo conhece, Romanos capítulo 8. Vamos ler dois versículos em Romanos. E aí o Espírito Santo vai nos conduzir, se eu vou usar um texto em Gênesis ou se eu só vou mencioná-lo. Mas eu gostaria que você ficasse atento e deixasse o Espírito Santo falar com você. E às vezes até quando eu trato esse assunto, o cristão ele tem a mania de já autonegá-lo. De já falar, não é pra mim, eu não tenho esse problema. Mas verdade é que todos nós carregamos esse mal conosco e precisamos, de uma certa forma, deixá-lo para que possamos viver bem no nome de Jesus. Esse texto diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, e esse Espírito está com letra maiúscula, então se trata do Espírito da palavra, do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus, do Espírito realmente da palavra de Deus, né? Do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Só até aqui por enquanto. E o assunto que eu quero abordar hoje com a igreja é sobre a culpa. Eu falei na semana passada sobre o perdão, né? E como o perdão ele cura, como ele liberta as pessoas. E hoje eu gostaria de falar sobre a culpa porque é o mesmo princípio. Assim como o amor é uma decisão, não é um sentimento, não é só um sentimento. Tem pessoas que a gente ama por sentir, né? Mas a palavra diz que o amor é uma decisão e que nós devemos, inclusive, amar os nossos inimigos, né? E orar por aqueles que nos perseguem. O amor é uma decisão. Eu muitas vezes não vou sentir vontade de amar, mas eu, como serva do Senhor, tenho que tomar a decisão de amar todos, inclusive aqueles que me querem mal, inclusive aqueles que me fazem o mal. E o perdão é o mesmo princípio de vida, eu decido perdoar, decido liberar aqueles que me fizeram algum tipo de mal, porque eu quero que haja o fluxo de vida em minha vida, porque eu quero ser um praticante da palavra de Deus e não somente um ouvinte, e não me tornar um hipócrita, um enrijecido. Quero que a palavra de Deus seja vida vivida na minha vida e não somente vida falada na minha vida. E assim é a culpa. Nós vamos acumulando culpa na nossa vida. E tem uma frase no filme Carandiru, né, um filme antigo, mas ela fala assim: a culpa tem remédio? Ele fala, em algum momento do filme, ele fala assim: a culpa tem remédio? E aí a resposta que vem em seguida é assim: olha, se tivesse remédio, todo mundo ia querer. E o que ele quer dizer com isso e por que isso me marcou? Porque todo mundo carrega uma culpa. Todo mundo carrega uma frustração, uma culpa, e que se houvesse remédio, ia ser sucesso, porque todo mundo ia querer comprar, todo mundo ia querer resolver com esse remédio, todo mundo ia querer tomar, porque em algum momento da vida se sente culpado por alguma coisa, ou que não fez, ou que fez. Ou se sente culpado por alguma ação ou por alguma omissão. Ou se sente culpado porque deixou de fazer alguma coisa, porque deixou de falar alguma coisa, ou porque falou demais, ou porque fez demais, ou porque negligenciou um bem que deveria ter feito, ou porque se sente fracassado, ou porque deixou de alcançar o objetivo que achou que ia alcançar, ou porque se sente em dívida com alguém, ou porque não me sinto bem na minha profissão, porque não era isso bem que eu queria fazer, ou se sente infeliz e sente culpa por ser infeliz, e outros sentem culpa por ser feliz. Então, seria um remédio que ia ter sucesso se alguém desenvolvesse ele, porque todo mundo sente uma culpa. Todo mundo carrega uma culpa. E o cristão, ele tem dois defeitos, o crente. Quais são? O primeiro é negar, eu não tenho culpa. Não, eu sou crente. O crente não tem culpa. Mentira. Já é um mentiroso culpado. Por quê? Claro que tem. Todos carregam uma, né?
deveria estudar mais a palavra, eu deveria orar mais, já carrega aquela culpa. Eu deveria jejuar mais, já carrega uma culpa. Deveria ser mais fiel na oferta, carrega outra culpa. E aquilo vai somatizando. E a outra do cristão é colocar toda a culpa dos seus erros no diabo. Só que a palavra me diz que o diabo, ele foi destronado na cruz. Então, o poder que ele tinha, ele não tem mais. Ele pode exercer influência, mas ele não tem mais poder sobre a minha vida porque ele foi desbancado na cruz por Jesus. Então, esse poder que você concede a ele, responsabilizando ele pelas celeumas que você mesmo praticou, pelo mal que você praticou e que você opera e que você não reconhece por ter vergonha da culpa que carrega, ele aplaude, ele fala, ótimo, eu acho ótimo que você dê essa responsabilidade para mim e até mesmo que você coloque isso na minha conta, porque eu não tenho poder para fazer isso na sua vida, mas se você confere para mim, ótimo. E o cristão ama tirar a responsabilidade de si e fala, foi o diabo, a culpa é do diabo. Isso é o inimigo na minha vida. Isso é desculpe o termo, mas é verdade, de crente sem vergonha e pior ainda, safado. E a verdade é que ou você se reveste da palavra de Deus e vive a verdade, olha, eu peco e eu preciso de conserto e eu quero o conserto de Deus na minha vida e parar de responsabilizar os outros e principalmente o tal do diabo e assumir que você carrega uma questão que você precisa resolver. A palavra de Deus fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se essa afirmação de Paulo é verdade, se ela é verdadeira, por que é que na vida de tantos nós não identificamos isso como verdade? Por que é que na vida de tantos existe uma condenação? Por que é que na vida de tantos existe uma acusação? Por que é que na vida de tantos existe esse minar, essas amarras, esse poder hostil? Por que é que na vida de tantos nós percebemos que aqueles que deveriam ser os mais pacificados da terra, que somos nós, aqueles que confessaram Jesus como Salvador, que professam uma fé genuína, nós que deveríamos ser o povo pacificado, o povo da tranquilidade, somos um povo que vive oprimido, que parece que falta até o ar para nós. Por que é que vivemos dessa forma? Por que é que sentimos que estamos, como diz a linguagem do povo do cavalo, peado, amarrado? Por que é que vivemos assim? Porque nós confessamos a palavra em parte. Porque parece que em parte nós não nos apropriamos dela totalmente. Porque queremos viver um evangelho de conveniência. Até aqui é bom para mim, mas quando aqui envolve um comprometimento meu, uma renúncia minha, eu não quero. Aqui, quando eu tenho que renunciar, abdicar, me comprometer, além daquilo que eu quero me comprometer, eu não quero. Quando me custa algo, eu não quero. E o Senhor fala, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Mas se você não estiver totalmente em Cristo, vai haver condenação sim, vai haver apontamento sim. A palavra diz, Jesus disse na cruz, ele falou, está consumado. Ele disse... A palavra em grego, tetelestai. Tetelestai, meu irmão. Tem que está consumado na sua vida. Na minha vida não há mais condenação sobre mim e sobre ti. Uma vez que estamos em Cristo Jesus, essas amarras têm que cair. Esse poder, essa culpa que nos absorve, essa culpa que nos pesa, essa culpa que às vezes não deixa a gente dormir do passado, tem que cair, tem que nos largar, tem que nos abandonar, tem que deixar nossa vida prosseguir. Esse passado tem que deixar você tem que deixar ele para trás para que a sua vida possa ir para frente. Tetelestai, está consumado, disse Jesus. Mas é preciso verdadeiramente estar reconciliado nele. É necessário deixar cair essas amarras para nunca mais elas voltarem. Mas só é possível uma vez que eu
me reconcilio em Cristo, uma vez que eu aceito a palavra total dele na minha vida e não em parte, não que eu seleciono o que eu quero viver, mas quando eu aceito tudo que Jesus me oferece, o que eu gosto e o que eu não gosto, o sim e o não. E quando eu falo, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Aí ele vai dizer para mim, fica livre de toda culpa. Seja livre, seja liberto, acabou. Não há mais condenação sobre a tua vida. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Fique livre pela fé. É uma atitude em fé. Aí é o que eu disse, né? Você não vai ter emoção. É como se as pessoas quisessem sentir algum prazer, algum tipo de gozo na alma, sentindo a culpa e ir embora. Amado, isso não vai rolar. Isso não vai acontecer. Você vai ter que lidar com esse sentimento um dia após o outro, até você perceber que no lugar da culpa estabeleceu a paz do Senhor. Até você perceber que no lugar do medo e da culpa se estabeleceu a graça e a paz. É um dia após o outro, é uma decisão em fé, é perseverar em fé. Não é, tô sentindo a culpa ir embora. Ô, Glória, foi. Não, isso não existe. Isso não existe, é uma decisão. Eu creio, portanto, nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. Essa culpa, esse sentimento de fracasso, esse sentimento de eu poderia ter feito mais, mas não fiz, esse sentimento de tudo bem, eu errei. Porque a culpa é boa. A culpa é boa quando ela gera arrependimento na minha vida. E esse arrependimento gera espaço para eu buscar o perdão de Deus. E o perdão de Deus automaticamente se estabelece pela graça na minha vida. Esse é o lugar da culpa boa. Quando ela trilha esse caminho na minha vida. Mas quando ela vem para me trazer remorso, para ela me trazer amarração, para ela me trazer sentimentos de desconforto, e ela nunca trilha esse caminho do arrependimento, do perdão, da graça e da libertação, ela te aprisiona. E ela vira sepulcro na sua vida. Ela vira um lugar de morte, ela vira um lugar de medo. Eu fico ali com medo, o medo do castigo de Deus. Eu fico com medo das pessoas. Eu fico com medo do que vai acontecer do meu futuro. Eu fico com medo de acontecer de novo. Eu tenho medo de um outro relacionamento porque ele pode dar errado também. Eu tenho medo das minhas palavras. Eu tenho medo do que eu posso fazer. E isso gera prisão na sua vida. Não pode, no nome de Jesus, está consumado, seja liberto. No nome de Jesus, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Mas só para aqueles que se apropriaram da palavra do Senhor, porque Ele é o teu Salvador e Senhor da tua vida. É nesse ponto que nós separamos os meninos dos homens. Os meninos continuam crendo nas meninices. Ah, tá bom, Cri, amanhã já voltou a ruminar a culpa novamente. Os homens se apoderam pela fé da palavra de Deus. Os homens se apoderam pela fé da palavra que liberta e fala, nenhuma condenação há mais para mim. E amanhã, quando eu vier sentir de novo, porque a emoção é cheia dessas, né? É uma montanha russa. Quando eu vier sentir de novo, eu falo, não, pera, eu estou livre. Eu estou liberto porque Jesus disse, o Espírito da vida, que ele consumou naquela cruz. Ele carregou sobre ele todo o meu pecado. Ele carregou sobre ele toda a condenação que estava sobre mim. Portanto, eu estou livre. Portanto, não há mais o que me condene. Mesmo que esse bando de crente religioso, esse bando de crente venha apontar o dedo para mim e falar, você errou, você é um pecador, você faz isso, você é aquilo, porque eles amam fazer isso. Rotular as pessoas, aquele ali é católico, aquele ali é macumbeiro, aquele ali é espírita, aquele ali não sei o quê. E rotular as pessoas e jogá-las para fora, Jesus foi lá e colocou todos eles para dentro. E falou, vai para lá, seu escriba e fariseu, seu cuidador da lei, seu religioso.
E eles, para mim, é quem tem valor. E quando foram apedrejar a prostituta, a mulher adúltera, Jesus foi lá e falou, não, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não protegeu o pecado dela, Jesus protegeu ela. No nome de Jesus, amado, Jesus quer que você seja liberto da culpa, para que você venha aproveitar ao máximo esse espírito da vida, para que você venha aproveitar ao máximo essa palavra que liberta, para que você não venha mais praticar o mesmo pecado, para que você venha experimentar uma vida nova, aproveitando tudo aquilo que Jesus fez por você na cruz, e foi muito, porque ele deu a vida dele pela sua. Portanto, não cabe mais ficar praticando o mesmo erro, cometendo o mesmo erro e se penitenciando com essa culpa que não é mais sua, acabou. Deixa isso no passado, deixa isso pra lá, o que foi, foi. O arrependimento é o que vai transformar a sua vida quando você buscar o perdão de Deus e experimentar a graça que transforma a vida de uma pessoa, o favor imerecido do Senhor. Por mais que o inimigo queira alimentar na sua cabeça que você tem que ficar preso a alguma coisa do seu passado, que você precisa de alguma coisinha para ficar alimentando você nisso, é mentira. Você não precisa disso. Pare de alimentar toda e qualquer culpa na sua vida. Pare de alimentar qualquer tipo de sentimento que fique alimentando esse ciclo vicioso. E fica mantendo você nessa roda que não tem fim. E Jesus falando, seja livre. Eu te transportei do império das trevas para o reino da minha maravilhosa luz. Seja livre. Está consumado, tetelestai. Saia dessa posição no nome de Jesus. Nenhuma condena. Paulo fala, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um passado não perdoado, ele atormenta o indivíduo. Todos os dias aquilo vem à memória. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí vem a palavra, parece que eu tinha que ter pregado essa mensagem semana passada e a da semana passada hoje, né? Precisa perdoar a si mesmo pelos erros que foram cometidos. E ser livre da culpa, para que você possa caminhar em passos largos com o Senhor, para que você possa experimentar uma graça mais profunda do que aquela que você experimentou até aqui. E sabe que a culpa, ela é inerente do ser humano, e é estranho se alguém não se sente culpado, né? É estranho, se você não se sente culpado, tem alguma coisa errada já de partida. Por que eu digo isso? Porque a culpa veio lá com Adão e Eva, quando eles pecaram, a primeira transgressão. O gatilho foi lá. Deus falou para eles assim, olha, eu vou ler o texto. Lá em Gênesis, no capítulo 1, o versículo... Calma aí, irmão. Enfim, agora eu não vou encontrar aqui porque essa luz do meu rosto me impede de ler as coisas. Mas Deus, quando ele criou Adão e Eva, ele falou assim para os dois, olha, vocês podem comer de tudo que está aqui no jardim, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis, certo? Beleza, fechou, Deus. E eles ficaram por ali, podiam fazer tudo, olha, vocês não tem o que fazer, vocês vão dar nome para todos esses animais, fiquem aí se divertindo, colocando nome neles, experimentem tudo que eu fiz, mas não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? O que eles fizeram? Exatamente o que Deus falou para não fazer. Experimentar. Versículo 17 é que tá. Uma coisa é conhecer a lei. Outra coisa é conhecer a lei por transgredi-la. Eles conheceram a lei porque Deus falou não faça. E depois eles conheceram a lei por transgredir ela. Porque eles fizeram aquilo que Deus falou para não fazer. No momento em que eles fizeram, que eles transgrediram a lei, no versículo... Peraí. Isso aqui é importante. Quando eles transgrediram,
no capítulo 3, no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram-lhe folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim da viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, para entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando você transgride algo que Deus fala para você não fazer, a gente sente o quê? Vergonha e medo. E aí, automaticamente você quer se esconder, porque você se sente culpado. Você sabe que você fez algo que errou, que errado. E isso gera automaticamente dentro do seu coração vergonha e culpa. Automaticamente. Você sabe que você fez algo que desagradou o coração de Deus. Que você fez algo que Deus deixou claro para você que não era para fazer. Que Deus verbalizou para você: não faça assim. Não haja dessa forma. E a gente foi lá e fez. Então, esse sentimento, ele já vem caminhando junto com a humanidade desde Adão e Eva. Quando o fruto foi comido e Deus já havia dito: não coma, não experimente disso. Mas o homem tem a natureza de transgredir aquilo que Deus fala. E vendo ele que havia feito que não era para ser, não deveria ter feito, sentiu vergonha e medo. Aquilo que era belo se tornou feio. E aquilo que era digno, né, que Deus havia feito, eles andavam nus, tornou-se algo vergonhoso e eles foram cobrir. E isso é algo que nós devemos vigiar, porque é muito natural que quando nós cometemos algum erro e a culpa vem, é comum da gente querer cobrir, a gente querer encobertar o nosso erro. E a gente chega na presença de Deus e quer fazer isso também, cobrir. A gente quer esconder isso de Deus. Ao invés de chegar lá e falar: Deus, eu pequei. Deus, eu errei. Eu não deveria ter feito isso aqui e eu não quero mais fazer isso aqui. Porque arrependimento, amado, eu disse que a culpa é boa quando ela produz arrependimento. E arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é mudança de caminho. Se não houver mudança de caminho, não é arrependimento, é remorso. Arrependimento é bom. Arrependimento gera perdão de Deus, que é pela graça. Senão, a culpa gera remorso e isso não promove o perdão de Deus e isso não tem nada a ver com a graça e sim alimenta o medo e alimenta essa culpa. Então, no nome de Jesus, culpa e medo é o oposto da graça e da paz. E Deus quer que você e eu experimentemos a graça e a paz que põe fora todo medo e toda culpa. Mas depende da nossa consciência e da nossa atitude de buscar o caminho da libertação e de falar: tudo bem, chega, não quero mais, quero ser livre dessa culpa. Não importa o que eu fiz, eu tenho consciência de que eu fiz, eu sei que eu fiz, eu não estou negando a minha atitude, eu não estou negando o que eu fiz de errado, eu reconheço e eu estou arrependido, eu não quero mais, eu quero uma mudança de cenário, eu quero uma mudança de caminho, eu quero uma outra vida, mas eu também não quero mais ser acusado por causa disso, eu não quero mais ser condenado por conta dessa atitude errada, eu quero um arrependimento, eu quero o perdão de Deus, eu quero uma nova vida. E o apóstolo Paulo diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, meu amado, se você está arrependido, se você está disposto a uma nova vida, não há mais condenação para você, porque o inimigo não tem mais poder sobre você e se você quer, chega, mas não fique mais atribuindo essa responsabilidade a ele, tirando a sua responsabilidade disso. Não sou eu, é o inimigo. É o inimigo que age em mim, não. É você, é a sua natureza carnal, são os seus ímpetos, é a sua mente que você precisa controlar, no nome de Jesus. O nosso pecado, sabemos que ele faz separação entre nós e Deus. É uma muralha, portanto precisa ser derribada, precisa ser colocada abaixo.
Não pode haver separação entre nós e Deus. Nós não podemos ficar colocando tijolos entre nós e Deus. Precisamos dinamitar essa muralha. E é confessando os pecados. Isso para quem invocar o nome do Senhor, confessá-lo como seu Salvador, ponto. Aquele que crê que o Senhor é o seu Salvador e invocá-lo, será salvo. Salvo, ponto. Passaporte para a eternidade, você já tem. Mas é só isso que você quer? Ah, pastora Thalita, mas já tá o suficiente, eu quero ser salvo. Tá, mas você só quer ser salvo? Tem tanta coisa mais para o Senhor fazer na tua vida, você só quer ser salvo. Mas o que mais, então, que eu posso receber? Além do perdão dos seus pecados, né? O Senhor, Ele te dá uma certidão de absolvição de culpa. Olha que coisa maravilhosa. Num processo criminal, quando isso acontece, o réu ali, ele fica super feliz, né? Quando sai ali, publicação da certidão de absolvição da culpa, ou extinção da punibilidade. Isso é maravilhoso, né? Amado, o Senhor quer dar a certidão para você de libertação. Libertação de toda culpa, de toda amarra, de todo tipo de condenação que havia sobre a sua vida e que você mesmo ficava alimentando essa culpa e se condenando e se autoflagelando. No nome de Jesus, que caia por terra isso na sua vida, porque tetelestai. O Senhor Jesus levou sobre a cruz. Está consumado. Gostaria de falar sobre mais uma coisa para a gente encerrar. É um texto que está em Hebreus. Eu não vou lembrar o versículo, mas depois você procure lá. O Senhor diz assim em Hebreus: que não haja entre vós nenhuma raiz de amargura. Nenhuma raiz de amargura. E às vezes nós deixamos que essa raiz de amargura ela cresça no nosso coração e no nosso meio. E onde tem uma raiz de amargura, onde existe uma pessoa amargurada, os relacionamentos vão se destruindo. Ela destrói o relacionamento dela com Deus, ela destrói o relacionamento dela com as pessoas, destrói esse casamento. E isso não tem nada a ver com amor, por conta de amargura mesmo, de ressentimento, de culpa. E ela não sabe nem por quê. Ah, fez alguma coisa? Não, porque amargurou, porque minou, porque perdeu o brilho. Arranca de você essa culpa hoje no nome de Jesus. Não importa o que houve. Não importa quantos fracassos você teve. Não importa se você acha que você podia ter sido mais feliz e você não foi. Porque a pessoa que é culpada, ela fica incapacitada até mesmo de ser feliz. Ela fica incapacitada de encontrar alegria na vida. Porque ela acumula culpa dentro dela. No nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, quem crê não anda confundido, nunca mais, por ninguém. Então, se você crê em Jesus, tome essa atitude na sua vida. Dê o primeiro passo e deixa que o Senhor vai conduzir você no mais. Mais uma coisa, não adie essa decisão. Não fique dizendo para você que eu não tenho culpa nenhuma, tá tudo certo em mim. Porque isso é um mecanismo de defesa. De falar, não, tá tudo certo, eu não, tá tudo bem, tô bem resolvido com o meu passado, comigo. Se você olhar e se examinar, que é uma dificuldade que o ser humano tem de olhar para si mesmo e se examinar, fracasso, né? Eu podia ter feito mais pelos meus filhos, eu podia ter sido uma mãe, um pai mais presente, mais amoroso, ter sido menos orgulhoso e cedido mais, ligado mais, participado mais, deixado meu orgulho mais de lado e, afinal de contas, eu sou o pai e a mãe e tenho que dar exemplo. A palavra diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando for grande não se desviará dele. Então, às vezes a gente quer cobrar isso do filho, mas quem tem que ensinar é o pai e a mãe. Deixa de lado. Se examina. Lança fora a culpa e muda de direção. Há tempo de resgatar, há tempo de reconciliar, há tempo de fazer nova todas as coisas. E é isso que Jesus quer na nossa vida. É tempo de restaurar laços, é tempo de fazer as pessoas enxergarem que
Há esperança e nós somos o agente de esperança na terra. O Senhor diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Estamos esperando outra pessoa vir dar gosto na vida dos nossos filhos. Estamos esperando outra pessoa vir ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Estamos vindo ensinar outras pessoas a evangelizar a nossa família? Não, amado. Essa missão é minha. Essa missão é tua. Essa missão é nossa. Não espere outro vir ensinar os teus filhos a amar o Senhor, porque você não sabe a maneira que eles vão ensinar. No nome de Jesus, seja você luzeiro do Senhor. Eu estava dizendo, não haja como um mecanismo de defesa. Tá tudo certo comigo. Ou então, dormência, né? Ah, será? Não, ela tá falando para aquela pessoa lá do outro lado. Não, eu tô falando com você que tá me ouvindo. Se o Senhor colocou você para me ouvir, é porque Ele queria falar com você. No nome de Jesus. Sobre o que você fez, sobre o que você está fazendo, sobre o que eu estou fazendo. A palavra é pra gente, ontem e agora. A palavra do Senhor é atual. Que nós sejamos atuantes na nossa vida. Não deixa a sua vida correr solta, não. O Senhor quer restaurar a nossa existência agora, porque nós não sabemos o dia que Ele voltará para nos levar para a glória. O perdão do Senhor, Ele alivia o nosso coração. Ele tira o peso da culpa das nossas vidas. E aí a gente vai andar mais altivo. Vai andar sem empurrar a vida com a barriga, mas andando mais aliviado. Portanto, analise o seu coração. Faça uma autoanálise com uma peneira fina, viu? Não passa peneira grossa, não. Passa peneira fina. E vai consertando. Vai consertando tudo mesmo. Não deixa passar. Ah, mas eu vou me humilhar. E daí, amado? Mais humilhação que o Senhor Jesus passou e Ele está exaltado nas alturas. Não importa. Deixa o Senhor fazer a obra completa na sua vida. Se submeta ao Espírito Santo de Deus. Deixa Deus operar em você o querer e o realizar dele. E o Espírito Santo vai soprar vida na sua vida. Você vai experimentar verdadeiramente a libertação do Senhor e vai dizer, nenhuma condenação há sobre mim. E não é aquela história de crente pentecostal, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Aquela conversa de que o diabo não pode pôr o dedo na tua cara e te condenar. Será que não pode? Então, não pode, porque eu mesmo olhei para mim e confessei para o Senhor as minhas transgressões. Porque eu mesma me esvaziei na cruz. Porque eu mesmo chego para o Senhor e pedi para o Senhor me curar de toda a culpa e de todo o erro que eu cometi. Faça essa análise. Não fique aí esbravejando com, sabe, coisas sem base nenhuma. Fala a verdade com o teu Deus. Se examina, se conserta e você vai experimentar o melhor dessa terra, porque não é nada mais, nada menos isso que Deus tem preparado para você. Amém? Deus te abençoe. Se foi bênção na sua vida, como eu sempre digo, eu vou postar essa mensagem, compartilhe com alguém para que essa palavra seja ouvida por tantos quantos possam ouvi-la. No nome de Jesus, amém? Deus abençoe.